Bom, pessoal, nós estamos aqui para olhar agora a planilha sem a ficha técnica. Tá? Primeiro vídeo a gente olhou a planilha com ficha técnica. Essa é relativamente mais fácil, ela é voltada para quem trabalha com revenda, quem tem um comércio, seja uma loja de roupa, uma loja de material de construção, que trabalha apenas com revenda. Então você já compra um produto por um preço e vende ele com uma margem. Como ela é uma planilha mais simples, a gente vai cadastrar aqui. Eu tenho já um modelo cadastrado, eu vou explicar para vocês. É, ela é uma planilha de. A gente começou simulando um material de construção. E a gente vai começar a cadastrar as categorias dos itens, porque cada categoria ela vai ter uma margem diferente que a gente vai desejar. Cada categoria ela vai ter, às vezes, taxas e alíquotas e comissionamento diferente. Então você pode cadastrar várias categorias de produto aqui, tá? Ainda não vi no mercado, eu acho que a nossa é a única que faz isso. Então você cadastra as categorias e as alíquotas aqui. Então, aqui, vou simular um pequeno loja de material de construção. Então, estou considerando a primeira categoria, material base da obra, conexões, ferramentas e outros. Começo cadastrando as categorias, depois cadastro os produtos, todos os produtos. Pedra, areia, cimento, conexões. Eu posso cadastrar item a item, eu posso cadastrar de uma forma geral determinado grupo de itens. Mas eu gosto de cadastrar assim, porque quando a gente fala de um material de construção, às vezes a gente fala de uma loja com 5.000 itens. Então, a gente vai buscar cadastrar os principais, o que tem mais peso no nosso faturamento. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento, eu cadastrei 9 itens, né? Pedra, areia, cimento, conexões, tijolo. E aqui, como eu mudei o nome lá, eu vou precisar mudar aqui também, tá? Então, vai ficar material base, conexões. Então, vai ficar outro ferramentas. Eu vou colocar aqui ferramentas, que eu adicionei ferramentas lá. Material base. Lembrando que aqui, ó, alíquota de impostos eu vou cadastrar, taxa de cobrança referente à taxa da máquina de cartão de crédito, comissionamento, se eu pago comissão para o meu vendedor, devoluções, em média eu tenho quanto de devolução nesse item aqui, alguns outros custos variáveis, por exemplo, se você tem uma taxa diferente porque vende no marketplace, porque eu vendo no Mercado Livre, então, além da taxa de cartão de crédito, eu tenho uma outra taxa, você pode colocar aqui, tá? E a margem que você deseja. Lembrando, não é o lucro líquido, é a margem que você deseja para pagar os seus custos fixos. É, Quando a gente vai falar de precificação, a gente desejar um lucro específico, isso é muito difícil porque a gente tem cada negócio tem uma estrutura diferente. Então, o que a gente tem que se atentar é se o negócio, se o produto ele gera margem para o nosso negócio. Então, a gente vai cadastrar os produtos, a gente precisa cadastrar a quantidade média vendida. Porque vamos lá, um produto que eu faça se eu tenho um produto que eu tenho precificação errada, mas que eu vendo apenas um dele, então eu vendo uma conexão com preço errado. O impacto que isso vai ter no meu negócio, uma única conexão com preço errado, eu vendo 3 unidades dela no mês. Então, o impacto que isso vai ter dentro do nosso negócio é muito ruim, é muito pouco, é pequeno. Agora, eu tenho um outro produto aqui que eu vendo uma quantidade muito grande, eu tenho faturamento muito alto, por exemplo, eu tenho 40 mil de faturamento aqui no cimento. Aí, se esse cimento aqui tô precificando dele errado, aí ele vai ter um impacto muito maior do que esse produto aqui que tem 2 mil de faturamento dentro do meu negócio. Então é importante a gente entender a quantidade média que a gente vende do item. Aí ele vai me dar um faturamento médio mensal, ou seja, ele vai pegar o preço de venda atual que eu coloco meu preço de compra, coloco o preço de venda, cadastro a quantidade e ele vai me dar esse faturamento médio, tá? Então é basicamente isso. Conexões, o preço que eu compro, o preço que eu vendo, a quantidade média que eu vendo, ele vai me dar um faturamento médio mensal, que é automático. Depois eu cadastro as minhas despesas fixas, vem para água, luz, aluguel, folha de pagamento, a internet. Então, basicamente, eu vou cadastrar todos os custos fixos que eu tenho aqui que eu pago mês a mês, que a planilha ela vai calcular alguns indicadores para mim. A partir daí, cadastrei os produtos. Deixa eu vir aqui nos outros e colocar ferramentas, eu vou cobrar só 40% aqui. De
de margem. A partir daí, categoria, produto, cadastro de despesas fixas, eu tenho aqui a tabela de precificação, ou seja, ele vai pegar cada produto, o preço que eu vendo atualmente, quanto que eu compro cada produto, aí ele vai fazer o cálculo dos impostos em cima do preço de venda, vai fazer todos os cálculos aqui e vai me indicar as margens. Então, tem um produto aqui onde eu estou com uma margem negativa, estou tomando prejuízo nesse produto. Ele me custa 105 e eu estou vendendo ele por 100. É a margem negativa, tá? Eu vou pegar um outro produto aqui e vou colocar que eu tenho uma margem negativa também. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar o cimento aqui, eu vou botar uma margem negativa neles para vocês verem como é que ele vai reagir. Vou colocar aqui que eu compro a 35 e vendo por 40. Só para a gente analisar aqui, ó, que o cimento ele vai ficar. Ah, ele não ficou negativo, não. Ele ficou com um material base. Eu vou colocar aqui mais custo. Vou colocar um custo maior aqui no material base para a gente ver. Aqui seria agora ele vai ficar com uma margem negativa de 20 centavos. É pouco, mas 20 centavos nesse produto que a gente fatura 40 mil já vai dar um resultado muito grande, vocês vão ver. Então aqui ele vai me dizer a margem de cada produto aqui, o custo total, quanto que cada produto deixa no meu negócio. Então aqui eu vendo por 100, eu compro por 50, vendo por 100. Só que 8 aqui são de outros custos. Então ele gera R$ 40 de margem para mim. É a margem que é o importante. O produto tem que dar margem. Para dar margem, a gente pagar os custos. A partir da margem de contribuição que sobra, a gente paga os custos fixos. Aí, dentro daquilo que a gente desenhou lá, ele vai sugerir o preço de venda devido de acordo com o que eu cadastrei aqui. Então, se eu quiser maior margem ou menor margem, ele vai me indicar aqui o preço de venda devido. Na verdade, é desejado, tá? Porque o devido, eu explico isso em algumas aulas que eu dou, que precificação, quem define muitas vezes é o mercado. Então, o que a gente precisa saber é se a gente consegue ter margem de trabalho, né? Então, vamos lá, preço devido, aí ele me dá todos os custos aqui, e o que que ele vai me indicar aqui? Os produtos que têm diferença de margem, tá? Então, a diferença do preço. Quase todos os preços aqui eu deveria vender mais caro, eu estou vendendo mais barato. Deixa eu botar algum outro produto aqui que eu estou vendendo mais caro. Vou colocar aqui, ó, que eu estou vendendo os fios, eu vou colocar que ele me custa 20, eu vendo por 100. Provavelmente eu estou vendendo ele bem mais caro. E quando ele fizer essa análise aqui, e a gente for lá para o final da planilha, ele aqui, ó, ele identificou que eu estou cobrando 100% mais caro. Eu tô cobrando, eu deveria cobrar, ele me custa 25 no total. Eu deveria cobrar 50 e tô cobrando 100. Eu deveria cobrar 50, eu tô cobrando 100. E aí o resto ele tem uma diferença aqui negativa, tá? Aí, a partir dessa análise da precificação aqui, essa tabela a gente quase não consulta. Eu gosto de olhar aqui para o relatório analítico, onde ele vai identificar aqui nesse primeiro passo os produtos que eu tenho maior margem para os produtos que eu tenho menor margem. E aqui ele faz o inverso, ele do produto com menor margem para maior margem. Ah, Luiz, mas dá para ver tudo aqui. Porque são 9 produtos. Se eu tenho 300 produtos cadastrados, você não vai conseguir ver aqui. Aí aqui a planilha te mostra do maior para o menor, do menor para o maior. Aqui ela mostra a maior diferença no preço. Então a pedra é porque deveria cobrar 82, estou cobrando 100, é onde eu tenho maior diferença no preço. Deveria cobrar 182, estou cobrando 100. Enfim, é onde eu tenho maior diferença no preço negativo pro positivo. Tá? Aqui, quando acontece isso, é porque o número é grande demais para a coluna. Eu vou exibir títulos, dou um duplo clique aqui que ela já ajusta, tá? Vou tirar os títulos de novo. É, Deixa eu. Pronto, deixa eu olhar aqui. Aí, aqui, ó, ela vai me indicar os produtos que estão me dando prejuízo, que tem um custo maior. Lembra que eu falei que eu faturo 40 mil de cimento? Mas eu tô com 20 centavos de prejuízo em cada venda. Então, no total, ele me dá um prejuízo aqui de R$ 200. E assim ele vai ver o total que eu tenho de prejuízo com esses produtos. Às vezes, a gente só cortando esses produtos que estão dando prejuízo, ou só ajustando,
Isso melhora muito, tá? Alguns produtos a gente não consegue cortar de vez. Então, mexer no preço para o consumidor final é muito delicado, porque o consumidor final vai entender que está tudo caro e às vezes você perde a conversão, perde aquele cliente. Você precisa, às vezes, dar uma roupagem nova para determinados produtos. É difícil fazer isso com commodities. Mas vamos lá, a Starbucks fez isso com café. Ela pegou o café, deu uma roupagem nova e cobra mais caro. Colocou mais nome, agregou mais valor. Lote de material de construção, um exemplo, a pedra, você pode vender, em vez de você vender a metro, vende a saquinho também, porque no saquinho você cobra mais caro, para pequenas reformas, então você começa a aumentar o seu preço, às vezes assim, mudando a roupagem, mudando a forma de entregar aquele produto, tá? E aí vem para cá para uma análise mais individual de cada produto, onde ele vai me indicar o quanto que eu estou tendo de prejuízo, e se eu vendesse pelo preço ideal, eu ia ter 12 mil de lucro aqui desse produto que está me dando 1.600 de prejuízo. A questão é, será que eu ia conseguir vender a mesma quantidade? Quando aumenta o preço, cai a conversão, a gente tende a vender menos quantidade, tá? Com base nesses indicadores atuais, com base no indicador lá do cadastro, do produto, a quantidade vendida, preço de compra, com base nessas informações, a gente tem esse valor aqui. Ó. Eu tenho um ponto de equilíbrio, eu tenho margem de contribuição, eu tenho custo da mercadoria vendida e o markup médio sugerido. A planilha ela identifica o peso de cada produto, quanto que a gente fatura, quanto que aquele produto custa para a gente no total, e ela faz isso como uma média geral do negócio, tá? Se a gente for olhar para cada categoria, algumas categorias ela vai ter um markup maior, outras um markup menor. Markup é o quê? Eu pego aquele produto, custo quanto que ele me custa e multiplico por esse indicador aqui para encontrar o meu preço de venda. Então, um produto que me custa R$ 100, eu multiplico por 1,92 para ter o preço de venda. No caso aqui, R$ 192. Agora, isso daqui é um ideal aqui, é o markup por categoria que a gente definiu lá como ideal. Às vezes o produto ele não está te dando uma margem muito grande, mas te dá uma margem satisfatória e aí você consegue ainda trabalhar. O importante é você se atentar aos produtos que estão te dando prejuízo, acho que é o principal, tá? Se você não preenche quantidade de vendas lá, esquece isso aqui. Se você não sabe quanto que você vende de cada produto, não olha para cá inicialmente. Essa aqui vai ser a principal informação que você vai olhar, tá? Lógico, aqui já é a principal informação para você identificar o que te dá mais prejuízo, o que te dá mais lucro, mas essas informações aqui são importantes, esses indicadores aqui são importantes. Tem uma outra planilha lá que a gente joga esses indicadores aqui e a gente consegue fazer uma série de simulações financeiras. Então, nesse primeiro momento, se a gente não sabe quanto que a gente está vendendo, as informações que tiver aqui não vão estar próximas à realidade do seu negócio. Então, a gente pode usar uma média lá, mas tenta ser o máximo próximo da realidade do seu negócio possível, porque isso vai afetar as análises aqui, tá? Então, a planilha de revenda é muito mais simples, porque a gente vai cadastrar basicamente no produto já o preço que a gente compra e o preço de venda atual. Ah, Luiz, mas eu não sei qual é o preço de venda atual. Não tem problema. Coloca o preço de mercado que os seus concorrentes estão vendendo, não coloca a quantidade de venda, tá? Não coloca a quantidade de venda, coloca o preço de mercado ou coloca o preço que você a princípio pretende vender o produto. Ah, Luiz, mas e como é que eu faço para fazer o cálculo daquele produto e descobrir o preço de vendas? É aquilo que eu te falei. Se o produto está numa categoria X, você pega aqui, ó. Ah, o produto é material base. Você vem para cá e você joga esse preço aqui, porque isso aqui, ó, vai estar te dando o quê? Esses indicadores aqui. Então, vamos lá. Markup, material base 1,92, porque eu estou querendo uma margem de 35%. Vamos colocar que eu vou trabalhar com uma margem só de 20%, que é a margem líquida, porque já saiu a taxa de cobrança, já saiu os impostos, enfim, a margem líquida. Então, de 1,92, ele pula para 1,49, tá? Então, você diminui um pouco a margem, mas é a margem de contribuição já líquida, o que sobra ali para pagar os custos fixos. Então, já está considerando os custos variáveis naquele cálculo. Então, você pode, às vezes, aceitar uma margem menor para alguns produtos. Raramente no comércio você vai ter um produto com uma margem muito grande. Então, se atente para isso, tá? Esse aqui é o para revendas. Agora eu vou trazer um outro, no próximo vídeo lá,
eu vou falar sobre a planilha para formação de preço para projetos. Tá? Por hora aqui, para essa planilha aqui, a gente fica por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente lá no suporte. No nosso site, macrobit.com.br, lá na parte de contato, tem todas as informações de contato lá para entrar em contato com a nossa equipe caso precise de suporte.